Olá pessoal do sétimo ano, bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia e nós vamos iniciar essa aula recapitulando um pouco da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre a formação do território brasileiro, iniciamos a fala sobre ela. Vimos que essa formação ela se iniciou lá no século XV e não foi exatamente aqui, mas na própria Europa, no contexto em que a Europa vivia e os acordos firmados entre alguns países na época. Vimos também que o capitalismo comercial ele vivia o seu auge e isso exigia que os países eles se lançassem na procura de novos domínios territoriais através do colonialismo, precisavam proteger a sua produção interna dos produtos estrangeiros através do protecionismo. Assim, tentavam manter um nível de exportação maior do que o nível de importação e fazendo com que essa diferença eles tivessem lucro, a chamada balança comercial favorável, e que o nível de riqueza de uma nação ele era medido pela sua capacidade, a quantidade de metais preciosos que esse país tinha, que é justamente o metalismo. Também, nesse contexto, a gente viu a importância que tiveram as grandes navegações para que os países europeus conseguissem ter êxito no seu processo de domínio de outras terras. Foi assim que se iniciou a chamada Era dos Descobrimentos, com Colombo chegando na América, posteriormente com Cabral também chegando na América. Tudo isso, essa perspectiva de descobrimento ligados ao eurocentrismo, ao etnocentrismo europeu, os europeus se enxergando como centro do mundo e também as próprias características que já falamos do capitalismo comercial. E foi assim que Portugal e Espanha, nesse processo de se lançarem ao mar, definiram a divisão do mundo apenas entre as duas nações, que é o chamado Tratado de Tordesilhas. E em 1500, Pedro Álvares Cabral e sua comitiva chegam na terra que hoje é o Brasil, no que ficou conhecido como descobrimento também. E a partir daí começa a ocupação portuguesa na América e a relação direta com os povos nativos. Essa breve recapitulação da aula e agora a gente vai iniciar a nossa segunda aula falando justamente da expansão da América Portuguesa. Eu sou o professor Wilker Santana, seja bem-vindo mais uma vez. Então vamos lá, pegue o seu livro, pode acompanhar a nossa aula a partir da página 40, no tópico aí que fala sobre a América Portuguesa. Pegue também seu caderno, a caneta e siga direitinho as orientações do seu professor aí na escola para que você possa fazer suas anotações e retornar para ele. Bem, num primeiro momento, Portugal não encontrou as mesmas riquezas que outros países haviam encontrado em outras terras. Não encontrou ouro, não encontrou pedras preciosas, não encontrou um mercado consumidor para suas mercadorias e também não encontrou um grande fornecedor de matérias-primas. Por isso, ele preferiu manter a rota comercial para o Oriente, indo comercializar as especiarias que eram muito apreciadas nessa época na Europa. Então, nesse período das 3 primeiras décadas de ocupação, Portugal não exerceu uma ocupação efetiva, não veio aqui e ocupou o território efetivamente. Pelo contrário, ela mantinha alguns pontos de contato, mas não ocupava como veio a ser um pouquinho mais para frente. Assim, a ocupação portuguesa ela permaneceu muito mais na faixa litorânea. Entre outros fatores, por quê? A faixa litorânea era a faixa mais próxima da metrópole de Portugal, era mais acessível pelo meio de transporte à época, que eram as embarcações. A dificuldade inicial de se adentrar ao interior, por ter diferentes características do litoral, a questão da presença mais massiva dos indígenas. Enfim, Portugal exerceu inicialmente uma ocupação apenas no litoral. E a maior riqueza explorada nessa época, ela foi o pau-brasil. O pau-brasil,
uma madeira, uma árvore típica da faixa litorânea da nossa Mata Atlântica. Ele fornecia madeira e um pigmento vermelho muito utilizado para tingir tecidos lá na Europa. Então esse foi o primeiro produto extraído aqui das terras brasileiras. O primeiro produto com valor comercial e a primeira fonte de riqueza para os portugueses. Quem fazia a extração, a derrubada da árvore, o corte, o preparo dessa madeira eram os indígenas. E os portugueses trocavam produtos, muitos deles, ou a grande maioria, não conhecido pelos indígenas, como forma de pagamento por esse serviço. Essa prática chamada de escambo. Só que junto com esses produtos vieram várias outras coisas que os indígenas também não conheciam. As armas, a organização política, da forma como os europeus tinham, e também muitas doenças. Algumas doenças para as quais os europeus já tinham algumas defesas, como os indígenas nunca tiveram contato com essas doenças, os seus corpos não tinham essas mesmas defesas. Então, uma gripe poderia ser fatal para os índios. Esse foi um dos fatores que levou à dizimação da grande parte da população indígena, que, como a gente falou na aula passada, era de milhões de habitantes quando os europeus chegaram aqui. Aí, aliado à questão da exploração da mão de obra, da própria dizimação, execução para a tomada do território, alguns fatores que contribuíram decisivamente para que os indígenas eles fossem exterminados, diminuírem a sua quantidade ao longo dos anos. Um outro fator que pesou na decisão para que Portugal ocupasse o território de forma mais efetiva foi o Tratado de Tordesilhas, que a gente falou na aula passada. Pois é, aquele tratado entre Portugal e Espanha, que os dois resolveram dividir o mundo e as terras que fossem descobertas a partir de 1494, ele era um acordo apenas entre Portugal e Espanha. Os outros países não participaram desse acordo e eles não tinham reconhecimento dos outros países para isso. Então, as outras nações europeias que se lançavam também ao mar para conquistar novas terras, elas começaram a ocupar o litoral do que hoje é o Brasil e também extrair o pau-brasil, para que os portugueses não tivessem, só eles, o monopólio da produção como foi determinado pela própria coroa. E foi assim que Portugal resolveu, então, de forma mais efetiva, iniciar a sua ocupação. Então, o problema era proteger as fronteiras contra as invasões estrangeiras, especialmente dos holandeses e dos ingleses, que já começavam a vir aqui e se apropriar das riquezas que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenceria apenas a Portugal. Então, a solução seria o quê? Era transformar essa terra, essa colônia, em um empreendimento lucrativo. E aí agora Portugal se lança a desenvolver algumas atividades que tornassem esse empreendimento, essa empreitada em ocupar e colonizar o território aqui na América do Sul, o mais lucrativo possível. E é por isso que a ocupação portuguesa na América, ela está intimamente, diretamente relacionada às atividades econômicas. Sem as atividades econômicas não existiriam ou não ocorreria com a mesma intensidade e da mesma forma a ocupação portuguesa e a expansão do território português na América. É a partir daí então que vem a ideia dos ciclos econômicos. O que foram eles? Tem uma atividade econômica, seja ela qual for, e ela começa a ganhar importância em determinado local. Isso faz com que várias pessoas venham ou vão para trabalhar nessa atividade e com isso gere riquezas, gere lucros. E foi isso que aconteceu ao longo da história da ocupação portuguesa. A gente vai ver a partir de agora que tivemos ciclos ligados ao extrativismo vegetal, primeiro o pau-brasil, como já foi falado, e aí depois a gente vai ter as drogas do sertão, o ciclo da borracha.
Nós também vamos ter atividades econômicas ligadas à pecuária, criação de gado. Nós vamos ter alguns ciclos econômicos ligados a atividades agrícolas, a cultivos, principalmente de monoculturas com finalidade à exportação. E aí a gente tem os exemplos do café, da cana-de-açúcar e do algodão. E nós também vamos ter atividades econômicas importantes ligadas ao extrativismo mineral, à mineração, principalmente de ouro e de diamante. Então vamos lá. No século XVI, nós tivemos algumas atividades iniciadas de forma mais intensa. Como a gente já começou a falar, nas 3 primeiras décadas, a principal atividade era a extração do pau-brasil e a partir daí Portugal se lança a ocupar o litoral de forma mais efetiva. Então, ela traz para o Brasil uma experiência que ela já tinha em outras ilhas que havia ocupado. Quando eu falo ela, pessoal, é porque me refiro à coroa portuguesa. Então, ela, coroa portuguesa, que aí a coroa se fala do reinado, ele, Portugal, o país. Então, Portugal vem e instala a chamada empresa colonial. E essa empresa colonial ela vai se basear na produção para a exportação e procura um produto que seja bem aceito e com um valor muito maior agregado lá no mercado europeu. Que produto foi esse que ele trouxe? A produção de açúcar. Então, é trazida a cana-de-açúcar e se inicia a primeira monocultura, o primeiro cultivo para a exportação. E esse cultivo ele vai se concentrar nas faixas litorâneas porque é onde encontram solos mais férteis, regiões com acesso à água e de fácil acesso para que essa produção ela possa ser escoada, possa ser transportada para o centro consumidor, que é justamente a Europa. Mas quem trabalha na lavoura, quem trabalha no engenho, vai precisar de alimento, vai precisar de tração. Então, começaram a aparecer algumas outras atividades que eram suporte para a monocultura, o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo de alimentos. E uma atividade que se destacou bastante foi a pecuária. Por que a pecuária se destacou bastante? Porque o gado fornecia leite, couro, carne e fornecia também a força, a tração para mover os engenhos de cana e aumentar a produção. Só que as áreas litorâneas elas deviam ser destinadas principalmente para o cultivo de cana-de-açúcar pelos motivos que a gente já falou. Então, à medida que o rebanho ele começa a crescer, esse rebanho ele começa a entrar em direção ao oeste, a penetrar o território de então. E aí, o gado ele precisa de água, precisa de alimentos. E para o interior, isso vai ser mais abundante ao longo das margens dos vales dos rios. É por isso que a pecuária ela vai ser a principal responsável pela ocupação dos vales dos rios no interior, principalmente no sertão aqui no Nordeste. Então, se repararmos bem no mapa, a gente vê essas distintas faixas de ocupação aí, do gado, da exploração do pau-brasil e da produção de cana-de-açúcar. Vocês podem notar também que nós temos cidades ou pequenas nucleações urbanas aí apontadas pelos pontinhos pretos no mapa e seus nomes. Isso significa que Portugal conseguiu ocupar ao longo da margem, isso garantia com que ela tivesse a segurança para se defender de possíveis invasores. Já no século XVII, vamos ter alguns outros ciclos, algumas outras atividades que vão ampliar ainda mais a ocupação portuguesa para dentro do território. Uma dessas atividades é, mais uma vez, uma atividade extrativista, de extrativismo vegetal, que é a exploração das chamadas drogas do sertão. Quando a gente fala sobre drogas do sertão, não estamos falando sobre entorpecentes. Não, nós estamos falando em produtos naturais que tinham um valor
comercial também lá na Europa, porque os europeus apreciavam, por exemplo, o urucum, o guaraná, entre outros. E essa exploração ela também era feita bastante utilizando a mão de obra indígena, porque ninguém conhecia melhor o interior do território como os nativos aqui. Uma outra atividade responsável também pela expansão para o interior foram as bandeiras. As bandeiras de expedições para o interior do território português que fizeram com que esse território ele fosse ampliado. E aí é uma perspectiva histórica de colocar os bandeirantes, as pessoas que participavam dessas expedições, ou como heróis ou como vilões no processo de formação territorial do Brasil. Por que essas duas perspectivas? De um lado, você tem eles como pessoas que desbravaram o interior, que enfrentaram os problemas que o interior oferecia e que, através deles, esse território ele foi crescendo, foi se tornando conhecido e foi possível com que ele fosse ocupado. Por outro lado, a perspectiva de vilões dos bandeirantes, ela traz algo que foi praticado por vários elementos da sociedade portuguesa aqui no Brasil, que foi o extermínio dos índios. Um dos objetivos das missões era justamente a caça dos índios. E ainda no século XVII, aliado ao conhecimento do interior proporcionado pelas expedições, pelas tropas, pelas bandeiras, a gente vai ter a descoberta das pedras preciosas que Portugal tanto procurava desde o momento em que chegou aqui na América. E aí então há uma expansão em direção ao que hoje é Minas Gerais e Goiás, porque é lá que vai se concentrar a produção do ouro, a retirada do ouro. Com isso, uma mudança importante ocorre também no cenário político, que é qual? Se antes a produção da cana-de-açúcar ela era a mais importante dentro da economia colonial portuguesa, era necessário que o centro político estivesse próximo dessa produção comercial. Então, a capital do domínio português aqui na América era a nossa cidade, a nossa capital do estado aqui, Salvador. Mas agora, a produção da cana-de-açúcar ela deixa de ser a atividade econômica mais importante e isso também transfere o eixo político para mais próximo da nova atividade econômica mais importante, que é a mineração. E então a capital deixa de ser Salvador e passa a ser então o que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. E aí você pode reparar no mapa como essas atividades elas se espacializaram de forma diferente aí no século XVII. A pecuária ela já está bem mais acentuada, acompanhando os vales dos rios. A Amazônia ocupada ali principalmente pela exploração das drogas do sertão. A cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil ainda concentrados no litoral, pelos mesmos motivos. O pau-brasil só ocorre na Mata Atlântica e a cana-de-açúcar por facilidade de exportação. E enquanto isso, a mineração ela começa a ganhar o interior. E isso ajuda também, esse processo de interiorização, a formação de alguns núcleos urbanos também para o interior do território. E aí você pode reparar que os limites do Tratado de Tordesilhas eles já não são mais respeitados por essas atividades econômicas. Nesse momento, então, você pode estar se perguntando: uai, professor, o Portugal não cumpriu o Acordo de Tordesilhas, do Tratado de Tordesilhas? Ou então, parte do nosso território ele foi roubado da Espanha, porque não pertencia a Portugal? Na verdade, entre 1850 e 1640, Portugal e Espanha viviam um período chamado de União Ibérica. Isso facilitou com que os limites do Tratado de Tordesilhas eles fossem maleáveis e fosse permitido que ambos os lados conseguissem explorar ou ocupar uma nova parte que não lhe pertencia pelo tratado. Isso só vai ser mudado lá em 1750, quando novamente é firmado um novo acordo de limitação territorial entre a coroa espanhola e a coroa
portuguesa, o chamado Tratado de Madrid. Esse tratado ele, então vai redefinir as fronteiras entre as posses dos dois países, ele anula tudo aquilo que tinha sido estabelecido anteriormente pelo Tratado de Tordesilhas e ele vai usar então como princípio básico para definir o que é posse portuguesa e o que é posse espanhola, o princípio de uso capião, uti possidetis. Todo o espaço que fosse ocupado por determinado país pertenceria àquele país. E foi assim que Portugal e Espanha começaram a delimitar o que hoje é o território brasileiro. Note que esse mapa ele já é bem mais parecido com o nosso território atual do que o mapa do Tratado de Tordesilhas. Ok, pessoal. Se vocês quiserem mais informações, eu sugiro uma fonte de pesquisa aqui para vocês. Lá no portal do IBGE tem a página específica do Brasil 500 anos. Nele você vai encontrar uma linha do tempo que mostra certinho todos os principais marcos da nossa formação territorial e alguns mapas muito interessantes de todo esse período de 521 anos a partir da chegada dos portugueses. E aí fica para vocês, além das questões que o seu professor vai passar aí na escola, colocamos também essa questãozinha para você responder. Escolha uma das atividades econômicas que destacamos na aula, seja lá a exploração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, as bandeiras, as drogas do sertão ou a mineração. E diga como o desenvolvimento dessa atividade que você escolheu, ele se relaciona com a expansão do território português na América. Certinho? Nos encontramos na nossa próxima aula. Forte abraço!